Cidades do Paraná desse sábado está aqui na Assembleia Legislativa e eu estou tendo a honra de entrevistar hoje Antônio Anibele Neto. Anibele Neto, para quem não conhece. Muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez, dispor do seu tempo para a gente hoje poder falar para todo o Paraná. Prazer é nosso estar conversando com você, se tornou um amigo, uma pessoa que eu tenho respeito e acompanho o seu trabalho e vamos poder estar atualizando as informações, tirando as dúvidas, podendo também ter a oportunidade, através da abrangência grande do teu programa, ser conhecido por mais pessoas. Isso é muito bacana, muito importante e a gente está aí para a tua disposição. De uma família de político, você em 2010 sucede teu pai, tem a tua primeira eleição para deputado. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, como que a política entrou, claro, como eu já disse, de uma família de uma política, mas a decisão de fazer parte da vida pública. Meu bisavô dizia que o sangue no Nelore, uma hora ele bate e a coisa acontece. Eu, com 17 anos, passei em 8º lugar para Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná. Fazenda, boi, cavalo, bicho, mato. Nos 3, 4 primeiros anos de veterinária não entraram no centro acadêmico e acabei me formando, fiz pós-graduação, estágio obrigatório, aquela coisa toda, e lá na frente acabei resolvendo fazer direito, porque quando eu passei em veterinária na Universidade Federal eu teria que estudar de manhã e de tarde e passei em direito na PUC, então eu teria que estudar de manhã, de tarde e de noite. Na época eu fazia polo aquático, é um esporte, veio do momento que eu fazia natação minha vida inteira, e depois lá na frente, através da prática esportiva, foi uma das grandes pilares que eu tive, porque eu tive um processo de câncer, então eu tive uma condição de aguentar o tranco, remédio, tratamento, um monte de coisa, em virtude do esporte que eu fiz em toda a minha vida. Então parece que as coisas, Deus prepara a gente para os desafios que vão acontecer. E aí dentro do direito, eu acabei já no primeiro ano participando da eleição do Centro Acadêmico, acabei me elegendo vice-presidente do Centro Acadêmico James Azevedo Portugal, da Universidade Tuiuti do Paraná. E aí, na época, tinha aquelas questões da venda da Copel, levei as pessoas que, na época, o Álvaro e o Requião, o porquê de não vender a Copel, convidei o secretário da época, o Cine Guerra, o porquê de vender, fizemos mobilização na universidade, fiz um abaixo-assinado para construir uma passarela para que os estudantes que vêm de manhã de ônibus pudessem atravessar a BR, e tudo isso a gente acabou se envolvendo e o sangue despertou, a vontade despertou. E aí, através da juventude do MDB, participamos, rodamos o Paraná, conhecemos lideranças que hoje são prefeitos, são vereadores, são ex-prefeitos, todo aquele movimento da juventude do MDB, e eis que meu pai, nessa mesma sala, nessa mesma mesa, em 2006, depois de ter feito 65 mil votos para deputado estadual, me chamou e disse: eu não sou mais candidato. Se você tiver interesse, crie a tua história, faça os teus amigos, e tenho certeza que lá na frente, se você achar que tem condições e as lideranças entenderem que você pode representá-las, você pode ser candidato. E foi o que aconteceu. Eu acabei assumindo, a convite do governador Roberto Requião, a Secretaria de Fomento, uma chefia de fomento da Secretaria de Transporte, que era responsável por vigas de ponte e pedra irregular, na executiva estadual do MDB, conhecendo também outras lideranças, e sempre fiz política através do MDB. E sempre tive um sonho de um dia poder ser presidente estadual do MDB. Fui vogal, membro da executiva, vice-presidente por 2 mandatos e acabei no ano de 2021 conseguindo aí me eleger presidente e levar o partido aí para uma aliança com o governador Ratinho, que naquele momento era a melhor ideia, e podermos hoje, com o jeito do MDB, colaborar com o governo estadual para que as coisas possam
efetivamente acontecer, as políticas públicas possam ajudar aqueles que mais precisam e escrevendo uma história que todos nós temos, que lá na frente a gente vai lembrar dessas passagens, como eu estou fazendo com você hoje, lembrando dos fatos de 1991, quando eu entrei em medicina veterinária, de 2001, quando eu comecei a cursar direito, de 2002, quando eu me lancei candidato a vice-presidente, depois fui candidato a presidente, me reelegi, participei do Diretório Central dos Estudantes, acabei sendo também vice-presidente da União Nacional dos Estudantes do Paraná, então assim, presidente da União Paranaense dos Estudantes. Tudo isso nos dá um pouquinho de história e de bagagem para ter o espírito público e a vontade de efetivamente poder ajudar as pessoas. É isso que a gente entende se forjar na vida pública. Tenho orgulho da história da minha família, tenho orgulho da minha história e sei que tenho muitos desafios para frente, mas com a força de Deus e com a vontade de aprender, com a humildade de reconhecer os erros e enfrentar os desafios, a gente quer sim poder deixar um legado e ter orgulho lá na frente das lutas que fizemos. 2010, eleito deputado estadual e a responsabilidade de suceder seu pai, que inclusive foi presidente da Assembleia Legislativa, quer dizer, um desafio e tanto. Primeiro discurso que eu proferi, eu citei o meu avô, dizendo que nos primeiros anos da Assembleia eu iria escutar mais do que falar, para que pudesse entender o mecanismo, os procedimentos, e naquele momento acabei assumindo a Comissão de Turismo. Aprendi muito com o turismo, gosto, sou um apaixonado, embora não entenda muito, mas sou um apaixonado pela atividade do turismo, pela possibilidade de dar emprego, renda, fixar aquelas pessoas no seu município de origem. Então, assim, muito bacana isso. E depois comecei a trabalhar pela candidatura própria do MDB, muitas votações dos 17 deputados que foram eleitos do MDB, o único que votava favorável contra algumas medidas do então governador Beto Richa era o Anibele Neto. E aí começamos a criar a tese da candidatura própria e foi o que ganhamos uma convenção fantástica, onde o Requião saiu candidato a governador e nós acabamos na sequência perdendo em 2014 para o Beto Richa na reeleição, mas naquele momento eu me identifiquei mais com a luta MDBista e no final do ano acabei disputando com o deputado Nereu Moura o cargo de vice-presidente e acabei conseguindo uma grande vitória, com respeito, tenho um respeito e uma amizade muito grande com o deputado, mas querendo ocupar espaços e efetivamente correr e fazer com que o MDB crescesse em todo o nosso estado do Paraná. O pai ainda trabalha como conselheiro, nunca teve essa função, muita experiência, né? Quer dizer, ali dá 5 programas desses, se a gente for gravar um dia com ele, né? E eu acho que seria muito interessante, porque ele tem muitas histórias. Meu pai vai fazer esse ano 80 anos e lúcido, com saúde, tenho certeza que vai relembrar grandes histórias, do litoral inclusive, de outras cidades que ele representou, mas a alegria de onde você roda o estado do Paraná, as pessoas falarem bem do seu pai. Hoje estava, inclusive, na inauguração do novo fórum de 4 Barras, aonde um senhor, após a cerimônia, veio dar um abraço, fale para o teu pai, que o apelido dele era Tartaruga, que o Tartaruga mandou um abraço para ele, que somos amigos de infância, de Colégio Santa Maria. Isso é muito gratificante, mas sempre nos enche de responsabilidade de continuar a luta, cada um com o seu jeito, com a sua maneira de ver as coisas, com a sua força de enfrentá-las, mas na sua estratégia. Então, assim, eu tenho ele como conselheiro, sim, mas muitas vezes não faço o que ele fala, porque eu acho que a gente tem que ter a nossa autonomia e as nossas histórias, mas faço questão de perguntar para ele, até para que ele dê a sua opinião, e muitas vezes a opinião dele, ela
eu concordo com ela, às vezes eu mudo a minha opinião em virtude da opinião dele, mas outras vezes também é a nossa intenção, porque eu acho que é assim que tem sorte do filho que pode ter o pai com experiência, com bagagem, com credibilidade, dando os conselhos, e você escutando ou não, mas pelo menos, ó, meu pai disse que era isso. E muitas histórias que ele conta, lá na frente eu chego à conclusão que ele estava certo. É muito interessante, a vida ela se repete em algumas situações, coisas que aconteceram há muitos anos atrás, passado um tempo, da mesma forma ela acontece. Todo mundo sabe, apresento também aos domingos na tela da TV Bandeirantes o programa Band Litoral, e hoje ele é representante de Pontal do Paraná, tendo como seu aliado o atual prefeito municipal Rudão Gimenez, e a gente tem percebido que ele realmente é um deputado que luta e trabalha muito pelo município que ele representa. E numa entrevista que a gente fez lá, Anibele, você me disse o seguinte: sou um deputado de poucos municípios porque trabalho muito para os municípios. Mas eu olho aqui, você teve votos em quantas cidades nessa eleição, na última? Na primeira eleição eu tive voto em 123 municípios, fiz 60.606 votos, 123, 60 mil. Na segunda, em virtude de ter sido oposição nos 4 anos ao Beto Richa, defender servidores, pautas que chamam a atenção, eu acabei tendo voto em 225 municípios e fiz 49 mil votos. Na terceira eleição, eu fiz voto em 323 municípios, 46 mil votos. E agora, nessa eleição do ano passado, eu fiz 49 mil votos, 49.546, fiz em 356. Então, assim, são pessoas que se identificam, e hoje pelas mídias, né? Às vezes a pessoa de Pontal liga para o parente lá de Cambira e pede o voto. Eu vou votar porque eu já ouvi falar nele, nunca ninguém falou mal, aquela coisa. Então, assim, a política, ela está mudando. Eu não vou dizer que você está evoluindo ou involuindo. Essa análise cabe ao cidadão, ao telespectador, à pessoa que tem a sua experiência de vida. Mas ela está mudando, modificando a forma de ver, de se pedir voto, de se trabalhar, né, de uma forma assim muito rápida. E faz parte da evolução isso aí, né? Corrigindo o que eu falei na chamada da pergunta, não era que eu trabalho para poucas cidades. Ele tem poucos prefeitos, foi Sim, isso, até né? porque os 3 mandatos, 2 mandatos, oposição radical, tive orgulho e tenho orgulho de ter sido líder da oposição contra o governo do Beto Richa, e com respeito, cobrando as instituições, cobrando o governo como deve ser feito, nunca individualizando, chamando a pessoa, o fulano ou beltrano, porque eu acho que a gente tem que ter essa avaliação e essa coordenação nesse sentido. Mas agora no terceiro mandato com o Ratinho, que quando foi a maior votação que eu fiz no município até hoje, Samir, foi 5.200 votos em reserva no ano de 2010. Estava eu dobrando com o Ratinho Júnior para deputado federal. Então, assim, ele tinha o gabinete aqui do lado, somos amigos há algum tempo, e aí nós tentamos trabalhar conjuntamente. Quando ele me chamou e disse: olha, Anibele, nos conhecemos, quero que você possa nos ajudar. E eu disse para ele: quero vir aqui, te dar conselhos, ter a capacidade de votar contra ou a favor, mas querendo colaborar. E logo em seguida, pela condição de ser presidente da Comissão da Agricultura e Pecuária, nós acabamos sendo convidados pela FAEP, na figura do Agnes Meneghetti, e pelo secretário Ortigara, secretário da Agricultura, para rodar o Paraná nas audiências públicas da importância de se retirar a vacina da aftosa, e eu sugeri e fiz a maior audiência da história do Poder Legislativo, dia 28 de agosto de 2019, onde quase 2.000 agropecuaristas do Paraná inteiro, em parceria com a FAEP, vieram para cá, onde nós conseguimos o ok do governo para que os avanços que eram necessários naquele momento pudessem acontecer. Quais eram os avanços? A contratação de profissionais da área, veterinários e zootecnistas, se fechar a fronteira, através de parceria público-privada, a construção
de barreiras sanitárias, e foi isso que aconteceu, que culminou com a vinda da ministra, na época, Tereza Cristina, hoje é senadora da República, dando o ok. Passaram 2 anos, não tivemos, graças a Deus, um caso de aftosa no Paraná, e isso fez com que o Paraná recebesse o selo da Organização Internacional de Episiotias, que pudesse vender em novos mercados, e do ponto de vista prático significa grupos estaduais ou grupos de fora fazendo investimentos nesse ambiente favorável que é o estado do Paraná. E vários investimentos aconteceram. Apesar de termos experimentado uma pandemia, né, momento de retração da economia, onde a prioridade é sobreviver e não crescer economicamente, vários investimentos foram feitos, inclusive no final do ano passado, o maior frigorífico de suínos da América Latina foi inaugurado no município de Assis Chateaubriand, que foi feito pela Frimeza, que foi parceira em todas as audiências públicas, dizendo da importância que nós tínhamos que avançar. Outros estados estão também fazendo isso, como o Rio Grande do Sul, etc., e faz com que a proteína de origem animal possa ter um valor agregado maior, faz com que o homem do campo, aquele agropecuarista, aquela pessoa que necessita oferir lucro consórdio do seu trabalho, possa também ter um lucro maior, e faz com que ele fique na sua propriedade e dando condições para cuidar das suas famílias. Então, assim, participar de todos esses processos, dessas lutas, como eu disse, 91, veterinária, no ano de 1992, matérias ligadas à zootecnia, onde diziam que usavam o subterfúgio, que o Paraná tinha aftosa para desvalorizar o valor da carne, são lutas que valem a pena. São histórias para contar que eu estava lá. Então, assim, é muito gratificante. O ano passado ainda nós fizemos uma prestação de contas do primeiro ano que se passou desde que nós conseguimos esse selo internacional, apresentando os investimentos, criando emprego, renda e dando condições para a população paranaense. Cidades do Paraná tendo o orgulho e a satisfação de entrevistar hoje esse que faz parte de uma das famílias mais tradicionais da política paranaense, Antônio Anibele Neto. Anibele Neto. A gente vai a um rápido intervalo comercial. Na volta a gente vai falar sobre os projetos e sobre a projeção do que ainda vai acontecer no ano de 2023 aos municípios que são cuidados pelo deputado. A gente volta já já. Sábado, aqui no Continental, é dia da nossa famosa feijoada. E ela vem acompanhada com rodízio de carnes, massas e risotos. Aqui na esquina mais charmosa de Água Verde, você conta com um espaço confortável e um ambiente onde você pode trazer sua família e amigos para se descontrair. Contatos para mais informações: 41 991 77 0452. Sábado é dia de feijoada no Continental. A Clínica Síria, especialista em otorrinolaringologia e ortodontia, disponibiliza aos clientes tratamentos para ronco, bruxismo, problemas de audição e doenças respiratórias, além do tratamento multidisciplinar da articulação temporomandibular, zumbido e tontura. A Clínica Síria também oferece o tratamento estético com botox, preenchimento facial, lentes de contato e implantes dentários. Psicologia, nutrição, estética corporal e terapia capilar. Agende sua consulta 41 3343 0101 ou pelo WhatsApp 98430 0101. Clínica Síria. Sua saúde em primeiro lugar. Cidades do Paraná está de volta. Estou conversando aqui com o deputado Anibele Neto e eu vou falar um pouquinho agora sobre Pontal do Paraná, porque você tem tido uma atuação muito eficaz lá, muito marcante. Você que teve mais de 2.000 votos na última eleição, a maior votação individual que Pontal do Paraná já teve. E eu tenho falado muito, principalmente num blog que eu tenho lá, que é o blog do Matraca, que você tem retribuído. E isso é muito interessante, essa troca, né? A população sentiu, porque você começou a trabalhar com a chegada do Rudão ao poder, retribuiu no voto e você
Agora, recentemente, Beto Preto, eu falava com ele, eu não estive lá na assinatura dos convênios, mas eu encontrei ele aqui em Curitiba e ele falou: Samir do céu, se o Rudão pode ficar tranquilo, porque ele tem, vou até usar aqui o termo, né? Ele tem um sarna que incomoda os secretários lutando pelo seu município. Vamos falar especificamente de Pontal do Paraná, mas você também pode dar uma pincelada que esse trabalho incansável e incessante para melhorar a condição de vida dos municípios é constante aqui no teu gabinete. Veja, é a nossa vida, a nossa luta, os nossos desafios. E você, quando vai para uma campanha que tem uma série de situações boas, ruins, mas é muito desgastante, né? Você tem uma votação como a gente teve em Pontal e tive em outros municípios também. Você tem surpresas positivas e negativas. O importante dos 200, 300 tiros que você dá, você tem que ter bala na agulha para sobreviver. E você sobrevivendo, você fica muito feliz, né? E Pontal, como outros municípios, a maneira que a gente sabe de poder agradecer a confiança, a oportunidade de continuar representando a população paranaense, como que é? Com trabalho, prestando contas, tendo a capacidade de ter um vínculo direto com a população e ter a chamada credibilidade. Para que você possa, ao anunciar alguma coisa, as pessoas possam ir tranquilas de que isso efetivamente vai acontecer. Não falando algo que às vezes as pessoas falam: não, isso não pode acontecer, isso é mentira, isso é blefe, isso é história. Ou dali a pouco outro cara fala: aquilo lá não vai acontecer. Então, assim, como na vida, a política ela é muito parecida, para não falar igual, como a vida pessoal. Você deu a palavra, você tem que cumprir, mas não é só na teoria, é na prática. E a gente tem podido anunciar muitas lutas, muitas brigas, muitas emendas, muitos recursos para que a população se sinta efetivamente prestigiada, representada. Pontal, no caso específico, é um município diferente. Você coloca Paranaguá, você coloca Antonina, você coloca Guaratuba, você coloca municípios que já têm uma vida de emancipação. Lá em Pontal tem serviços que ainda são básicos e que outros municípios já têm e que às vezes tem outras lutas, mas Pontal, nós estamos construindo uma UPA. Mas UPA no município não tinha que... mas não tinha. Nós demos a palavra, através do aval do secretário Beto Preto, no dia 20 de dezembro de 2021, que foi o aniversário que eu estava lá, e a coisa, tivemos semana passada, lá já está lá, mais de 15% construída. Então assim, e logo logo vai ser entregue para a população. Você levando o secretário, que demonstra uma credibilidade nossa, uma credibilidade do município, onde eu tenho certeza que ele, como entendedor de saúde como viu o seu olho clínico e já deu dicas e sugestões, e tenho certeza que vai ser parceiro para poder melhorar muito. E aí é pavimentação, tem lutas, brigas históricas que nós vamos continuar lutando, brigando, para que tenhamos a capacidade de o dia de anunciarmos às pessoas: agora sim, podemos dormir que a coisa aconteceu. É assim que eu aprendi, é assim que eu sou na minha vida, né? Eu quando pedi a minha esposa em namoro, foi para o pai e para a mãe. Eu gostaria de pedir sua filha em namoro, porque eu quero ser uma pessoa correta, e é assim que tem que ser, porque esse é um princípio cristão e a gente tem orgulho desses desafios e da nossa história. Então assim, é muito gratificante você poder ter um grupo político como nós temos lá em Pontal e outras cidades. Você ganha, você tem que trabalhar, justificar o porquê ganhou. E se você perde, você vai continuar defendendo aqueles que perderam. É tão fácil, é tão tranquilo. E você vai lá, às vezes na cidade, para participar de reunião, para valorizar os companheiros. Pois talvez você errou nisso, você acertou nisso, mas lá na frente a gente vai dar. E quantos exemplos a gente tem? Pessoas que ganharam, depois foram para a reeleição, perderam e ficaram quietos, e de repente a população teve saudade. É a democracia, a capacidade que tem, às vezes, da população de escolher, às vezes errado, mas é um princípio que a população tem de escolher. Não deu certo, troca. Perdeu, daqui 4 anos vai ter outra. Você falou no começo da entrevista de um sonho que você tinha na sua juventude,
que se concretizou, mas que durante muito tempo foi algo imaginável, uma derrota dentro do MDB, velho de guerra, do ex-governador Roberto Requião, onde o seu grupo venceu e tirou, né, o MDB da mão do Requião, e aí fica aí a critério de cada um fazer sua análise. Eu particularmente acho que já estava mais do que na hora de que isso acontecer, e isso é importante, né? É algo que você, com certeza, esse ato vai ser lembrado por muito tempo, alguém que com o seu grupo derrotou um grupo que a gente imaginava que ia se perpetuar no poder do partido. Mas na verdade o mesmo grupo, todos nós sempre fomos o mesmo grupo, não é isso? Os descontentes são as pessoas que entendiam que era um outro momento, uma outra realidade, né? Eu não tenho, sem nenhum tipo de invenção, eu tenho um respeito muito grande pela biografia do ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, deputado estadual, ex-prefeito, mas tudo na vida tem o seu momento. Tudo na vida tem o seu momento. Então, assim, tivemos que enfrentar, sempre com respeito, aonde encontro ele, cumprimento, não vejo nada que desabone, mas se ele fala mal de mim, o problema é dele, mas eu tenho, a vida tem que tocar. Por quê? Porque ninguém é maior que o MDB. Não é o Requião, não é o Anibele, não é o qualquer outro que exista, ninguém é maior que o MDB. É um partido que tem um serviço prestado, uma história. A gente roda o Paraná, muitas pessoas que têm orgulho das lutas do MDB, e isso é muito gratificante. Inclusive, como presidente, eu instituí o diploma de honra ao mérito Ulisses Guimarães, ao qual lá em Pontal, numa reunião regional, nós fizemos a entrega. E é muito gratificante, aquelas pessoas que a vida inteira foram soldados do partido, às vezes colocando um nome para fechar uma chapa, às vezes numa noite fria precisavam de pessoas para receber uma autoridade ou para fazer número numa convenção, e elas estavam lá. Então você entregar essa honraria é um momento extremamente bacana. Você quer valorizar a história deste partido. Por isso, cada deputado tem a sua maneira de fazer. Uns que, se há governo, eu sou a favor sempre, eu não sou desse jeito. Tem aqueles, se há governo, eu sou contra sempre, eu também não sou desse jeito. Eu procuro ter o bom senso, eu procuro ser uma pessoa de diálogo, de conversar e tentar chegar com as convergências que elas possam avançar, porque ao longo da vida todos nós temos que crescer, temos que evoluir. Não é vergonha você mudar uma opinião a respeito de um assunto. Vergonha é você não mudar. Se você entende que isso a tua visão mudou, a visão do mundo é diferente, e faz parte da evolução. Então, assim, isso chama-se amadurecimento. E dentro desse processo, a gente está amadurecendo. Costumo dizer, cada ano de eleição, você tem que botar na balança se vale a pena a luta com os desafios, com os sonhos de poder fazer as coisas acontecerem. E enquanto a gente tiver esse estímulo dentro do coração, a gente continua na parada. Quem sofre é minha esposa, minhas filhas, meus filhos, mas eu sei que nos momentos que nós temos que estar junto, eu tento recompensá-los com carinho, com amor, com conversa. Alguma frustração nesses 3 mandatos? Algo que você gostaria de ter feito? Sim, frustração não. Agora, se você disser o que aconteceu dentro da Assembleia que você não gostou ou ficou se perguntando, será que vale a pena ser deputado? Existe, aconteceu um fato uma vez, não sei se vocês se lembram, que um deputado acabou votando pelo outro aqui na Assembleia. E faz muitos anos, não me lembro nem quanto. E naquele momento criou-se um clima, foi você, um espírito de porco entre um querendo acusar o outro e ser o salvador da pátria. Naquele momento eu me perguntei, será que vale a pena você fazer todo o sacrifício para estar aqui no meio dessas pessoas que às vezes elas, para sair numa foto, sair num discurso, elas criam um factoide e que às vezes você pode até ser você o
o responsável por isso. É um momento que eu confesso, e nunca falei em nenhuma entrevista isso, mas talvez nesse momento eu possa falar. Aquele momento daquela situação, eu falei, puxa, que coisa horrível fazer parte disso aí. Tomara que nunca mais aconteça, e graças a Deus nunca mais aconteceu, porque que é extremamente infeliz a situação, sabe? Um acusando o outro acusando um, nenhum, eu errei, eu fiz isso, foi sem querer, vamos parar com esse negócio, sabe? Esse sentimento, então assim, mas faz parte das lutas que a gente tem que fazer, e que bom poder não ter sido nenhum, não está envolvido nem o que votou, nem o que não votou, nem o que acusou, mas confesso que fiquei muito chateado naquele momento, porque a gente imagina que passado o processo da eleição, você está aqui para poder ajudar aqueles que entram pela primeira vez, você poder dar um conselho, você poder dar uma dica, que é o que eu aprendi a fazer, né? Saber separar o processo da eleição. Lá na frente é outra história, mas poder ajudar para que cada um venha aqui e possa dar o seu melhor. Valeu. Irmão, obrigado pela oportunidade. Parabéns aí, pela toda a equipe aí. Cidade do Paraná hoje teve a honra e a satisfação de entrevistar aqui a Anibele Neto. Sábado que vem a gente volta, sabem por quê? Porque Deus sempre quer.